Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Desafios 10%. Desafio onde eu visto 10 sem um salário mínimo todos os meses para mostrar para você aí que tem sim como investir com pouco dinheiro. E é sempre importante lembrar que nenhum ativo que eu vou comentar aqui no vídeo, até mesmo os ativos que estão na carteira do canal, não são recomendações de investimento, tá bom? Então, nada que eu comento aqui é para você seguir a risca, é para você investir, vai da sua educação, do que você está aprendendo com o vídeo, para você escolher seus próprios ativos. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre os cenários, tanto aqui do Brasil como do exterior. E dessa vez, nesse vídeo, vai ser um pouquinho mais curto, porque não teve muitos acontecimentos, tá? Foi um mesinho mais tranquilo pra gente. Mas o que aconteceu aqui no Brasil? Nós tivemos alguns dados de inflação desse ano, tá? Então a inflação está sendo mais controlada, o que abre mais espaço para corte de juros no futuro. E com o corte de juros, nós podemos ver alguns ativos, né, de renda variável performando um pouco melhor. Então isso aí já é uma notícia tanto quanto interessante para o mercado financeiro. Agora, ainda para o cenário lá do exterior, nós temos um movimento tanto quanto parecido dos Estados Unidos aqui com o nosso Brasilzão, porque lá para eles também teve alguns dados econômicos em que mostraram a inflação sendo mais bem controlada. Por conta disso, eles vão poder cortar a taxa de juros mais para frente e com isso beneficiando os ativos de renda variável. Enquanto isso, na Europa, nós tivemos alguns dados de inflação mostrando ela elevando um pouquinho, nada muito descontrolado, mas já mostrando que talvez seja uma hora interessante para o Banco Central lá da Europa parar de cortar juros por enquanto. E nesse mês foi basicamente isso, gente. Como eu falei, não foi muita coisa, foi um mesinho mais tranquilo, então já podemos ir para a nossa performance do canal, que eu estou gostando bastante de como está a nossa carteira esse ano. Já abri aqui na tela do nosso aplicativo, que para quem não sabe eu uso aqui do carteira do canal a Nubank, tá? No Invest. E para quem tá chegando agora e souber como que eu consigo mostrar para vocês aqui a tela do meu telefone ou a do tablet, para vocês poderem dar uma olhada junto comigo, eu vou agradecer muito, porque eu já tentei de várias formas e eu nunca consigo. Então quem souber, se puder mandar mensagem lá nas minhas redes vizinhas para tentar me ajudar, eu vou agradecer muito. Mas vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a Ambev, que é a primeira coisa que eu tô olhando aqui, que tá numa queda de 1,35% a nossa carteira. Então não é uma queda muito grande, tá? É uma queda razoável, tá? A Ambev é uma empresa bem sólida, tá, gente? Ela tá aqui na nossa carteira desde o início. Eu não tenho muito o que eu adicionar sobre ela aqui. Não tem um motivo assim específico para essa queda. É mais realmente a taxa de juros alta e como as ações já tendem a se desvalorizar mediante essas informações, né? Então, indo para o Banco do Bradesco, né? Que no caso é o que nós temos aqui na nossa carteira, ele tá com uma subida de 42,79% na nossa carteira, é a nossa maior subida aqui, nosso destaque da carteira do canal. Indo para agora, para a CEMIG, tá subindo 5,29%, né, no ano, tá, pra gente aqui na nossa carteira. E lembrando que para você aí que fala assim, poxa Gui, eu sei que não é uma recomendação de investimento, mas eu gosto muito da maneira que você fala, eu também gosto muito dessa empresa, achei interessante colocar ela na minha carteira. Se você, por exemplo, colocou ela 2 meses atrás, não vai estar vendo a mesma coisa que eu tô vendo aqui na carteira, tá? Isso aqui é para quem segue a risca o que eu tô falando aqui, né? Comprou ação às vezes junto comigo e todo mês está comprando aqui junto com a carteira do canal, e aí provavelmente vai ver uma coisa parecida. Provavelmente não tanto igual, mas parecida. Eu tô até pensando em mais pra frente, conforme vai tendo chegada de mais gente aqui no canal, em eu vender as coisas aqui, os ativos, e começar do zero novamente para falar mais aprofundadamente sobre as coisas, né? Porque no início eu fiz lá um compiladão de por que eu tava colocando tudo na carteira, e com o tempo eu também fui adicionando algumas coisas. E para quem tá chegando há pouco tempo, chegou no último desafio de 10%, viu só a próxima empresa que eu vou falar aqui, né? A Gerdau, a entrada dela aqui na carteira, qual é o fundamento dela. Então viu só essa entrada. As outras não viram tanto, né? Mas a Gerdau a gente comprou mês passado, já tá com uma subida de 4,54%. Uma subida bem interessante para ela, tá? E, bom, o nosso último ativo aqui, que é meio que patinho feio, né? Que tá caindo mais da nossa carteira, é a Klabin, caindo 5,92%. Nós tivemos nessa semana agora alguns movimentos de mercado que, nossa, trouxeram um pouco mais de valorização para ela, já das valorizações que ela já estava trazendo. Por quê? Porque a Klabin, ela é uma exportadora, né? Então ela trabalha muito com dólar. Quando o dólar ele está em alta, ou seja, o dólar está mais valorizado que o real, ela tem que se valorizar com isso também. Mas, né, em contrapartida, se o dólar ele está caindo frente ao real, né, ou seja, o real está se valorizando,
a Klabin acaba sofrendo isso também, e é o que está acontecendo, tá? O dólar se valorizou contra moedas muito fortes, e até se valorizou até um pouco mais contra o real. O real anda performando tanto quanto bem em relação ao dólar, né? E aí contribui mais para essa caída da Klabin, além de todos aqueles movimentos econômicos do presidente dos Estados Unidos, né? E essa foi a nossa parte de ações, tá? Então nós vamos agora para a parte de renda fixa, onde nós também tivemos uma entradinha de um ativo novo, né, na carteira, que é para pré-fixados, pensando nesse corte de juros. E foi legal isso, né, que eu falei para vocês, porque mês passado eu não gosto muito de fazer aquele famoso market time, né? Então eu falo, puxa, vou comprar isso aqui porque isso aqui vai acontecer. Não, eu não gosto muito, né? Eu prefiro pensar no longo prazo. E aí o que eu falei? Galera, eu tô querendo comprar um ativo pré-fixado para nossa carteira, porque nós já estamos protegidos contra a inflação. Você aí, que às vezes gosta da carteira do canal e utiliza ela na sua vida, você sabe que tem que ter uma reserva de emergência. Então você já está protegido pelos ativos pós-fixados, né, atrelados a Selic. E aí, o que falta para nossa série de bolo para ficar tudo redondinho? Era um ativo pré-fixado que estava voltando para nossa carteira, então eu escolhi um muito interessante, que foi o IDKA11, né, que é comprar ativos pré-fixados, e a gente já começa a ver uma subida legal dela de 0,85% nesse tempinho. Por quê, Guilherme? Porque a gente consegue pensar que por conta desses dados de inflação que eu falei para vocês, o mercado já está vendo que haverá um corte de juros. E aí, qual que é o problema daquele market time que eu falei para vocês? O mercado ele já precifica isso. Então não adianta você falar assim, nossa, agora a taxa de juros vai cair, então eu vou comprar agora ativos pré-fixados. Não adianta, porque teve gente que pensou isso antes de você. Então o mercado já precifica isso antes de acontecer o que você está pensando que vai acontecer, gente. Então foi legal a gente ter comprado, né, mês passado, não pensando no market time, mas pensando na carteira como um todo. A gente está meio que nos defendendo, nos protegendo contra três coisas diferentes, né? Nós estamos investidos no CDI, nós estamos investidos no preços fixados e no inflação ao mesmo tempo. Dito isso, o nosso ativo de inflação, né, que é o B5P211, está subindo 3,48% na nossa carteira nesse ano, tá? E aí, indo um pouquinho agora pro Gold 11, que é o nosso ativo atrelado ao ouro, né, em dólar, está subindo 9,53%, muito pelo fator risco. Por que, Gui, pelo fator risco? Bom, nós temos muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu sempre falo para vocês todos os vídeos, né? Essa coisa do Trump com os outros países, até com o Brasil mesmo. E aí essa aversão ao risco. Pô, será que vai ter o corte justo? Será que não vai ter? E aí o dólar também agora, esse mês, como eu falei, teve essa desvalorização. E aí as pessoas ficam, poxa, caraca, eu tô com medo de investir em renda variável. Aí a pessoa faz o quê? Compra ouro, que é historicamente uma reserva de valor. Então, por isso, essa subida do ouro esse ano, né? Todos esses momentos, e agora no último mês foi por conta disso. Indo um pouco para nosso exterior, né? Não que o Gold não seja do exterior, mas é uma reserva de valor. Então, indo para ações, né? No caso exterior, que nós temos o GPUS11, um ativo novo na nossa carteira, né? Eu comprei ele mês passado com a nossa venda do World 11 e tá com uma subida de 0,59%, né? Uma subida muito grande, mas para um mêsinho tá bem tranquilo pra gente, não tem muita coisa a acrescentar aqui, tá? E para finalizar, nós temos nosso IFIX 11, que é o índice atrelado ao IFIX, né? Que é o nosso índice de fundos imobiliários do Brasil. E ele tá com uma subida de 5,15% nesse ano pra gente aqui na carteira. Indo para o nosso aporte, como eu comentei mês passado, eu queria aumentar a nossa porcentagem em IDK11 para poder ficar um pouco mais parecido com o B5P211, com o nosso de inflação, justamente para a gente deixar a carteira redondinha, né, protegida de várias vertentes. Então a primeira coisa que eu fiz esse mês foi comprar uma cota de IDK e depois eu quis aumentar a nossa exposição ao exterior pelo ETF GPUS11, então comprei uma cota de GPUS11 também. Não tem como comprar muito mais, né, porque uma cota só já é R$100. E, poxa, fala assim, Gui, caraca, isso é muito caro. É, um pouquinho caro, né? Mas faz muito sentido, haja vista que esse ETF, o GPUS11, compra muitas empresas, tem muitas empresas nessa carteira. E ele segue o S&P 500, né? Que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E por último, comprei uma cota também do XFIX 11 para fins de rebalanceamento mesmo, para deixar a carteira cada vez mais redondinha, para a gente poder
se proteger, né, contra os riscos não sistemáticos, né, que é os riscos que a gente consegue proteger mediante uma boa diversificação da carteira. Ah, Gui, mas o que seria um risco não sistemático? Bom, no mercado financeiro tem dois tipos de risco, né, que a gente pode levar em consideração, que é o risco sistemático e não sistemático. O sistemático nós conseguimos nos proteger por conta da diversificação. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você tem muitas empresas de exportação, sei lá, de petróleo. Então, tem muitas empresas de petróleo e aí acaba tendo uma desvalorização no petróleo. E aí, bom, se você tem muitas empresas de petróleo, é capaz, né, é plausível que suas empresas vão cair muito, suas ações vão cair muito, sua carteira vai ficar negativa por conta disso. Então, esse seria o risco não sistemático. Tem um probleminha em alguma coisa que ferra sua carteira toda. Se você tivesse uma carteira diversificada, poxa, eu tenho um pouco em banco, eu tenho um pouco de exposição de petróleo, um pouco em celulose, um pouco em energia. Se ter um problema no petróleo, sua carteira vai cair, beleza. Mas o que tem a ver o petróleo, às vezes, com a exportação de celulose, talvez, né? Ah, poxa, não tem muita coisa a ver, né, Gui? Então, uma coisa vai cair, mas a outra não vai cair junto com aquilo. Então, sua carteira vai ficar mais balanceada, né? Agora, se for um risco sistemático, é tipo uma pandemia, né? Que é uma coisa meio que inevitável, você não consegue você mesmo se proteger contra isso. Então, acontece, e aconteceu, e vida que segue, tenta ali comprar seus ativos, tenta rebalancear o máximo que puder, ou até mesmo aproveitar esse momento ruim, né, para poder comprar algumas ações que estejam bem descontadas, né? Bom, e basicamente foi isso que a gente tem do vídeo hoje, um vídeo um pouco mais curto, que não teve realmente nada muito diferente para comentar. Mas é claro, não que o vídeo deixe de ser bom, tá? Esse vídeo é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer pro canal, porque mostra para você aí da forma que eu penso e que você precisa começar hoje, tá? Ontem foi o melhor dia para começar e hoje é o segundo melhor dia para começar. Você aí que não começou e já tá perdendo aí uma bola, perdendo o caminho, porque fala assim, poxa Gui, caraca, você pensou nesse negócio aí do pré-fixado, da taxa de juros caindo e os ativos pré-fixados se valorizando, né, em relação a isso, aí você consegue vender esses ativos mais caros, né? Poxa, mas agora então não é o melhor momento para eu comprar, né? É melhor esperar a taxa de juros subir de novo para eu poder comprar esses ativos. Não, tá, gente? Não façam isso, não pensa nisso. Aí você vai ficar esperando mais 1, 2, 3 anos para poder investir seu dinheiro, você está perdendo nesse meio do caminho, tá? Então, ontem foi o melhor dia para você começar e hoje é o segundo melhor. Se você não começou, comece agora, porque o tempo é o exponencial na forma dos juros compostos. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Caso realmente tenham gostado, já peço que curta aqui o vídeo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho, tá? Para não perder nenhum vídeo de Desafios 10%. E é claro, se você tem aquele seu amigo que está começando a investir ou até já investe, mas não está indo numa carteira muito interessante, né? Já compartilha esse vídeo para ele, fala para ele assistir, que o vídeo está bem completo, e até assistir os outros vídeos de Desafios 10%, que provavelmente vai ajudá-lo nessa caminhada. E como sempre, gente, muito obrigado por todo o tempo de vocês, por toda a atenção que vocês demandaram a assistir esse vídeo, e até a próxima.